Você já acordou no meio da noite com aquela sensação, aquela que você não consegue explicar, aquela que te faz revirar na cama, olhar para o teto e pensar: algo está errado. Não é paranoia, não é ansiedade comum, é algo diferente. É como se houvesse uma frequência invisível tocando em você e você soubesse no fundo do seu ser que algo grande está acontecendo, algo que ninguém está falando sobre. Algo que está mudando o mundo enquanto você dorme. Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. O mundo não está mudando de forma óbvia. Não há sirenes, não há avisos, não há aquele momento cinematográfico onde tudo para e todos percebem ao mesmo tempo. Não. O mundo está mudando de forma silenciosa. Tão silenciosa que a maioria das pessoas nem percebe. Mas se você está aqui, neste vídeo, agora, é porque existe algo dentro de você que sente, algo que vê, algo que compreende que estamos vivendo em um momento que a história vai lembrar. Porque há três coisas acontecendo simultaneamente neste exato momento. Três coisas que, isoladamente, já seriam preocupantes. Mas juntas elas formam um padrão tão específico, tão preciso, que é impossível chamar de coincidência. E quando você conectar esses três pontos, quando você ver como eles se encaixam perfeitamente, você vai entender por que tantas pessoas ao redor do mundo estão sentindo aquela sensação, aquela que não conseguem explicar. Era noite, a chuva batia no vidro como se alguém estivesse tentando avisar alguma coisa, e as notícias passavam na televisão em um ritmo que parecia fora do normal. Não era apenas mais um conflito distante, nem mais uma crise internacional. Havia algo no ar, algo que parecia conectado de um jeito que eu nunca tinha percebido antes. E foi exatamente nesse instante que uma frase antiga, quase esquecida, ecoou dentro de mim como um sussurro vindo de muito longe. Mateus 24:6 diz: Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos perturbeis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu senti o corpo gelar. Não porque eu esperasse o fim do mundo, mas porque, pela primeira vez, aquela frase parecia menos simbólica e mais literal, como se estivesse acontecendo diante dos meus olhos, sem que eu tivesse percebido. E foi assim que tudo se encadeou. Sem pressa, sem alarde, sem manchetes gigantes. Os sinais começaram a aparecer de forma tão silenciosa que quase passaram despercebidos. E foi quando eu comecei a ver. Não com os olhos, com a mente. Com aquela parte de você que consegue conectar os pontos quando ninguém mais está olhando. Eu entendi os sinais, eu vi o padrão. E é exatamente isso que vou compartilhar com você agora. Porque se você sente que algo está errado, se você acordou no meio da noite com aquela sensação, então você precisa ver isso, você precisa entender o que está acontecendo. Ignorância é perigo. A primeira pista veio de um mapa geopolítico que apareceu numa entrevista curta, exibida tarde da noite. Um especialista falava sobre alianças internacionais e, de repente, ele soltou uma frase desconfortável. Pela primeira vez na história moderna, antigas rivalidades estão se unindo por um objetivo comum. A tela mostrava fronteiras se aproximando, alianças improváveis, acordos sendo renovados de forma discreta. E então, uma palavra que a maioria evita pronunciar surgiu na minha mente como um peso: Gog e Magog. A profecia de Ezequiel 38, tantas vezes comentada, tantas vezes ignorada, sempre vista como algo distante, quase poético demais para ser levado a sério. Mas ali, naquela noite, não parecia distante, parecia atual, parecia presente. Porque Ezequiel 38, 2 e 3 descreve com precisão assustadora: Filho do homem, volta o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal. E aqui está o que me deixou realmente inquieto. As nações mencionadas no texto bíblico estavam se movendo de um jeito diferente. Não era coincidência, não era acaso, era convergência. Economia se aproximando, interesses se alinhando, discursos se unificando. Tudo silencioso, tudo discreto, como se o mundo estivesse aceitando uma nova ordem sem questionar, como se houvesse um acordo invisível, uma compreensão tácita entre potências que historicamente nunca se entenderam. E a profecia dizia exatamente isso.
Uma união improvável movida por um ataque. Não um ataque qualquer, mas um ataque direcionado, estratégico, súbito. Porque Ezequiel 38, 10 e 11 continua com uma precisão que parece ter sido escrita ontem. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia subirão pensamentos ao teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei à terra das aldeias desprotegidas, virei contra os que repousam seguramente, que habitam sem muros, que não têm ferrolhos nem portas. Pense nisso. Uma coalizão de nações que historicamente nunca se uniram. Um ataque contra um povo que vive em segurança relativa. Uma estratégia que parece vir de um pensamento único, de uma mente que coordena múltiplas peças no tabuleiro. E pela primeira vez, analistas sérios estavam admitindo que o Oriente Médio nunca esteve tão próximo de uma coalizão tão esquisita quanto agora. Não era especulação de teóricos religiosos, era análise geopolítica, fria, realista, feita por pessoas que estudam essas coisas para viver. Aquilo me fez engolir seco, porque não era teoria, não era especulação, era o noticiário do dia. A profecia ganhou contornos reais diante dos meus olhos. E quando você vê uma profecia de 2.600 anos se materializando no seu feed de notícias, você começa a entender que talvez, apenas talvez, haja algo muito maior do que a maioria das pessoas consegue perceber. Enquanto eu tentava processar isso, enquanto minha mente ainda estava tentando conectando os pontos da primeira pista, a segunda peça do quebra-cabeça surgiu de um jeito ainda mais perturbador. Era um artigo científico, desses que quase ninguém lê porque parece complicado demais. Desses que ficam enterrados em revistas especializadas, lidos apenas por pesquisadores e pessoas que realmente querem saber o que está acontecendo. Mas uma frase se destacou como um alerta vermelho piscando no escuro. A capacidade global de processamento de dados dobrou em apenas 90 dias. Eu tive que reler. Dobrou. Não em anos. Não em décadas. Em 90 dias. Deixe isso penetrar por um segundo. A capacidade de processar informações, de armazenar dados, de analisar padrões, tudo isso dobrou em 3 meses. Máquinas que aprendem sozinhas, que interpretam emoções, que detectam padrões antes mesmo de acontecerem. Sistemas que agora tomam decisões em microsegundos, decisões que nenhum ser humano poderia acompanhar. Decisões que nenhum ser humano consegue mais compreender. E então, veio o comentário que realmente me deixou inquieto. Um especialista em inteligência artificial disse, com a expressão cansada de quem viu demais: estamos criando algo que não entendemos mais. Não era uma advertência dramática. Era uma constatação, uma admissão de derrota. Um especialista, alguém que dedicou sua vida a entender máquinas, dizendo que agora elas estão além da compreensão humana. E naquele segundo, a profecia de Daniel 12 saltou diante de mim como uma revelação inesperada. Porque Daniel 12:4 diz algo que parece ter sido escrito para este exato momento. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará. Você vê a diferença? Ele não disse que o conhecimento aumentaria. Ele não disse que evoluiria. Ele disse que se multiplicaria. Multiplicação é exponencial. Multiplicação é avassaladora. Multiplicação é quando você perde o controle porque o crescimento não é linear, é geométrico. É quando você não consegue mais acompanhar porque cada dia que passa, a quantidade dobra, triplica, quadruplica. E agora, havia tecnologia capaz de vigiar, rastrear e registrar quase tudo, sem esforço, sem violência, sem resistência. Era como se o conhecimento tivesse criado vida própria e a humanidade tivesse perdido a compreensão do que estava prestes a acontecer. Porque quando você cria algo que não consegue mais entender, você perdeu o controle. E quando você perde o controle sobre a tecnologia que governa o mundo, bem, você perdeu o controle sobre o mundo. Pense em tudo que é controlado por algoritmos agora. Não apenas o que você vê nas redes sociais, mas sistemas financeiros,
sistemas de defesa, sistemas de saúde, sistemas de energia, tudo. E tudo isso está se tornando mais rápido, mais complexo, mais além da compreensão humana a cada dia. A profecia não era sobre máquinas malévolas, era sobre perda de controle. Era sobre o conhecimento se multiplicando tão rapidamente que ninguém consegue mais acompanhar o que está acontecendo. Mas a terceira parte dessa história, essa foi a mais sutil, a mais silenciosa, a mais profunda, porque não veio da política, não veio da tecnologia, não veio de nenhum lugar óbvio. Veio das pessoas, de você, de mim, de todos nós. Médicos ao redor do mundo começaram a relatar um aumento inesperado e inexplicável de casos de ansiedade intensa, colapsos emocionais, crises de pânico surgindo aparentemente do nada. Não eram casos isolados. Eram padrões. Idades diferentes, países diferentes, línguas diferentes. Histórias completamente desconectadas, mas com um elemento em comum: medo. Não um medo concreto, palpável, explicável. Era um medo difuso, como se todos estivessem de alguma forma sentindo que algo grande estava para acontecer. E isso não era apenas anedota. Isso era dado. Isso era padrão. Psicólogos e psiquiatras em todo o mundo estavam vendo seus consultórios lotados de pessoas que não conseguiam explicar por que estavam com medo. Pessoas que tinham tudo bem nas suas vidas, mas que acordavam no meio da noite com o coração acelerado. Pessoas que sentiam um peso no peito que não tinha explicação médica. Pessoas que simplesmente sabiam, no fundo do seu ser, que algo estava errado. E o que realmente me abalou foi a fala de um psiquiatra registrada em uma entrevista curta, quase ignorada por todos. Há um padrão global de medo sem nome. Pense nisso. Um padrão global, não regional, não cultural. Global. Como se toda a humanidade estivesse simultaneamente sentindo algo que não consegue nomear. E naquele momento, as palavras de Jesus em Lucas 21:26 arderam em minha mente como se tivessem sido escritas naquela manhã. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências dos céus serão abaladas. Você vê? Não é o acontecimento, é a expectativa, é a sensação, é o pressentimento, é o peso invisível no ar que ninguém consegue explicar, mas todos conseguem sentir. Jesus não estava falando sobre o que vai acontecer. Ele estava falando sobre o que as pessoas vão sentir antes disso acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Milhões de pessoas ao redor do mundo sentindo aquela sensação. Aquela que você sente. Aquela que você não consegue explicar. É como se a humanidade inteira estivesse tendo um pressentimento coletivo. Como se houvesse uma antena dentro de cada um de nós, sintonizada em uma frequência que detecta mudança, que sente transformação, que percebe quando o mundo está prestes a virar do avesso. E essa antena está tocando, está vibrando, está gritando. E foi quando percebi a conexão, quando tudo fez sentido, quando os 3 pontos se conectaram de uma forma que era impossível ignorar. 3 profecias, 3 sinais, 3 movimentos acontecendo ao mesmo tempo, um alinhamento geopolítico improvável, exatamente como Ezequiel descreveu 2.600 anos atrás. O conhecimento se multiplicando de maneira avassaladora, exatamente como Daniel previu há mais de 2 milênios. E um medo silencioso crescendo entre as nações, exatamente como Jesus anunciou há quase 2.000 anos. Pela primeira vez na história moderna, esses 3 elementos coexistem. E não apenas coexistem, eles se fortalecem mutuamente. O medo alimenta a busca por conhecimento. O conhecimento alimenta a capacidade de controle.
A capacidade de controle alimenta as alianças geopolíticas, e as alianças geopolíticas alimentam o medo. É um ciclo que está acelerando, um ciclo que está se fechando. E pela primeira vez na história moderna, esses três elementos estão sincronizados. É como se estivéssemos observando o cumprimento de múltiplas profecias em tempo real, sem que a maioria das pessoas percebesse. Como se estivéssemos vivendo dentro de uma profecia que está se desenrolando diante dos nossos olhos, mas que a maioria das pessoas não consegue ver porque está muito perto, porque é muito grande, porque é muito silenciosa. E então, a pergunta que ecoou dentro de mim não foi: será que estamos perto? A pergunta foi: por que ninguém está falando sobre isso? Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer. Profecias não chegam com estrondo, elas não aparecem com fogos de artifício, elas não vêm com avisos claros e óbvios. Elas acontecem no silêncio, no sutil, no aparentemente banal. Elas se cumprem nas entrelinhas do noticiário, nos detalhes que quase ninguém nota, nas conversas que passam despercebidas. Porque quando você está dentro de uma profecia, ela não parece uma profecia. Parece apenas vida. Parece apenas o dia a dia. Parece apenas o noticiário. Mas quando você sai um pouco, quando você consegue ver de longe, quando você conecta os pontos, aí você percebe. Aí você vê o padrão. Aí você entende que não é acaso, não é coincidência, é convergência. Apocalipse 6, 3, 4 descreve: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Mas aqui está o detalhe que ninguém fala. Antes do cavalo vermelho, há o silêncio, há a preparação, há os sussurros que ninguém consegue explicar, há os sinais que passam despercebidos. E talvez o verdadeiro sinal não esteja nas guerras, nem nas máquinas, nem nos fenômenos naturais. Talvez o verdadeiro sinal esteja nas pessoas, no que elas estão sentindo, no que elas não estão conseguindo explicar, no desconforto silencioso que cresce dentro daqueles que param para observar o que está acontecendo ao redor. Porque 1 Tessalonicenses 5:3 avisa, com uma clareza que é quase assustadora: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E é exatamente isso que está acontecendo. O mundo está dizendo paz e segurança. Os líderes estão falando sobre estabilidade. Os meios de comunicação estão tentando acalmar as pessoas. Mas, simultaneamente, há uma sensação de que algo está prestes a quebrar. Há uma expectativa de que algo vai mudar. Há um medo sem nome crescendo entre bilhões de pessoas. É como se estivéssemos vivendo em dois mundos simultaneamente. Um mundo de discurso oficial, onde tudo está sob controle, onde tudo vai ficar bem. E um mundo de realidade, onde as pessoas sentem que algo está errado, onde há um peso no ar, onde há uma sensação de que estamos à beira de algo. E se você chegou até aqui, se você assistiu até este ponto, talvez seja porque este vídeo não apareceu para você por acaso. Talvez seja porque existe algo dentro de você que também percebeu que o mundo está mudando. Não de forma óbvia, não de forma gritante, mas de forma profunda, espiritual e inevitável. Porque Provérbios 22:3 avisa: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E há mensagens que só alcançam quem precisa ouvir. E essa pode ter sido uma delas,
Porque a verdade é que os sinais estão ali, não em um lugar, mas em todos os lugares. Não em um momento, mas em todos os momentos. Eles estão no noticiário que você assiste, na conversa que você ouve, no sentimento que você não consegue explicar quando acorda no meio da noite. Eles estão no mapa geopolítico que está se redesenhando. Eles estão na tecnologia que está escapando do controle humano. Eles estão no medo silencioso que está crescendo em bilhões de corações. E a pergunta que permanece é: você vai continuar fingindo que não vê? Ou você vai abrir os olhos para aquilo que está acontecendo diante de todos nós? Porque ignorar os sinais não os faz desaparecer. Ignorar os sinais apenas significa que você não vai estar preparado quando eles se tornarem realidade. Porque há algo acontecendo, algo grande, algo que vai mudar tudo. E você pode sentir, não é? Você pode sentir aquela sensação, aquela que não consegue explicar, aquela que te acordou no meio da noite, aquela que te fez clicar neste vídeo, aquela que te fez assistir até aqui. Agora eu preciso te perguntar: você acredita que isso realmente está acontecendo diante dos nossos olhos?